nossa vida é feita de escolhas e em todo tempo nós precisamos decidir se escolhemos caminhar com fé ou se escolhemos a solidão de caminhar sozinhas sem clamar pela ajuda do Senhor. Mas também há aqueles momentos onde nos sentimos sozinhas e no meio dessa solidão nós começamos a buscar ao Senhor e neste buscar ao Senhor pedimos para que Ele coloque no nosso coração mais fé, mais perseverança para que consigamos caminhar, vencer as batalhas diárias. Então, nós precisamos escolher. E neste salmo que nós vamos refletir hoje, no Salmo 88, eu vou ler o último versículo para depois irmos para o primeiro. Diz assim no versículo 18: Afastaste para longe de mim amigos e companheiros, os meus íntimos amigos agora são trevas. O salmista ele se coloca numa situação de solidão tão profunda que ele chama as trevas, a solidão de um amigo íntimo dele, porque ele passa por uma situação tão desesperadora, tão desconfortável, de uma tristeza tão profunda, que ele começa a chamar as trevas de amigo íntimo. E há momentos sim que passamos por esse tipo de sentimentos, mesmo que momentâneos na nossa mente, no nosso coração, mas logo nós precisamos mudar o pensamento, mudar esse sentimento e decidir clamar ao Senhor para que Ele venha nos socorrer. E no versículo 1 diz assim: Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a Tua face, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. O salmista, ele escolhe, ele decide clamar ao Senhor, buscar ao Senhor a face de Deus, para que o Senhor estenda as mãos para as súplicas que ele tem colocado no altar. E assim devemos proceder, colocar as nossas súplicas no altar, mesmo que a nossa alma esteja em trevas, esteja em uma sensação de solidão. Mesmo nestes momentos, nós precisamos buscar a força no Senhor para clamar ao Senhor para que Ele estenda as mãos poderosas dEle para a nossa vida. Nós não podemos ter vergonha desses sentimentos, porque mesmo o Senhor conhecendo os nossos limites, Ele não nos dá mais do que aquilo que podemos suportar, diz a palavra do Senhor, mas mesmo nestes momentos, nós precisamos ser sinceras diante de Deus e falar: Senhor, já não estou mais suportando, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Sua força, aumenta a fé no meu coração, porque eu não quero mais que os meus amigos íntimos sejam as trevas. E o salmista, mesmo colocando essa confiança em Deus no versículo 1 e no versículo 2, ele diz no versículo 3 o motivo pelo qual ele suplica ao Senhor, ele clama ao Senhor de dia e de noite, ele está em constante oração ao Senhor porque ele precisa do Pai. E diz assim: porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Ele se coloca numa situação de morte, numa situação do fim. Ele não suporta mais o que vive e ele pensa que chegou ao fim, chegou no último suspiro de esperança. Mas mesmo assim ele clama ao Senhor, porque se o Senhor é o teu Deus que estende as mãos, o Senhor estenderá as mãos a você, mesmo que você ache que está dando o último suspiro de esperança. E no versículo 4 diz assim: já estou contando com os que descem a cova, estou como um homem sem forças. É o salmista colocando a condição dele no altar, a sinceridade dele no altar. Assim devemos proceder. Não adianta chegar diante de Deus em oração com palavras bonitas
se colocando numa posição de super mulher, porque nós não somos super mulheres, nós somos mulheres em processo de crescimento, na maturidade espiritual, de intimidade com Deus, de relacionamento com Ele e de experiência em experiência, nós vamos crescendo diante dele. E essas situações onde nós precisamos ser sinceras diante de Deus, colocando as nossas fraquezas diante do Pai, é que Ele envia a força que Ele tem para nos sustentar em cada caminho, em cada situação. E no versículo 5 diz assim: posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes o exclui a tua mão. Ele já imagina que não há mais nem o que fazer com essa situação, como se Deus não tivesse mais força para isso. Mas é a sinceridade do coração dele colocada no altar, porque ele começa este salmo dizendo que ora dia e noite. E no versículo 9 diz assim: a minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Clame incessantemente ao Senhor pela sua causa. Se o que você pede como resultado está nos planos de Deus, Ele vai conceder as bênçãos a você. Há momentos em que a nossa angústia é tão grande que nós não conseguimos nem discernir como pedir. Mas coloque no altar do Senhor: Senhor, eu não sei nem como pedir, eu não sei nem como clamar nesta situação. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai te direcionar, inclusive nesta oração, porque a palavra diz que o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Ele nos direciona, ele nos ensina como orar. E no versículo 11 diz: será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição? Então o salmista já se coloca aqui numa situação de fim. Eu já não sei mais nem como proceder o salmista se comporta. E às vezes nós procedemos assim. Mas no versículo 13 diz assim: eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. O Senhor te chama para continuar a orar por esta situação. Mesmo com a alma angustiada, mesmo com os pensamentos voltados para o fim, como se não há mais o que fazer nessa situação. Mas o Senhor diz: você, mulher, porém, clame a mim dia e noite, clame a mim de madrugada, clame a mim incessantemente, porque eu estenderei as mãos a você, diz o Senhor. Por isso, acalme o seu coração, porque o Senhor é a sua salvação e Jesus Cristo, o seu amigo. Não são as trevas que são seus amigos íntimos, mas um Jesus que salva, um Jesus que ora por você diante do Pai. Por isso, convide a Jesus para ser o teu amigo nesta situação e você perceberá, sentirá e visualizará o que Deus vai fazer por você nesta situação. Uma coisa Ele já faz, Ele já te sustenta, porque senão você já estaria numa sensação de morte, mas você continua viva e respirando. Por isso, em nome de Jesus, clame ao Senhor, eleve os teus olhos para o alto, da onde vem o teu socorro. Fique com essa palavra, busque a fé no Senhor e prossiga, continue adiante, porque você tem um Deus que te sustenta. Em nome de Jesus. Amém.